Olá pessoal, aqui é o professor Ramiro com mais uma videoaula de lógica de programação com Scratch. Hoje nós vamos nos ater a dois comandos que nós vamos utilizar no desafio que será proposto, para o quarto bimestre para vocês, tá? Vamos então aqui abrir o Scratch e vamos falar sobre esses dois comandos, tá? O primeiro comando vai ser o comando repita, ok? Que está aqui dentro de controle, vai ser esse comando aqui. Por que ele vai ser importante no nosso desafio? Porque o objetivo dele vai ser desenhar uma figura, ou na realidade são três figuras geométricas, né? O triângulo, o quadrado e o retângulo, a partir de uma resposta que vocês vão dar. O desafio basicamente é esse aqui. Eu vou abrir aqui já o desafio que eu preparei, né, que já está pronto, inclusive, para vocês visualizarem mais ou menos aquilo que terão que fazer, ok? Então está aqui o desafio no Scratch. Vou colocar em tela grande aqui. Vai ser o seguinte: quando eu clicar na bandeirinha, vocês vão informar aqui, ó, qual dessas figuras vocês querem desenhar. E vocês vão ter que digitar aqui embaixo um desses três números, 3, 4 ou 5, tá? Indicando qual a figura que você quer desenhar. Se você digitar qualquer número que não seja um desses três, tem que dar essa mensagem que o número está errado e pedir para jogar de novo, né, ou para desenhar novamente. Então eu vou pôr aqui um triângulo, que é o número 3. Ele vai perguntar quantos triângulos eu quero fazer. Eu vou falar que eu quero fazer 6 triângulos, por exemplo. E ele vai perguntar ainda o tamanho dessa figura, né? Que é o número de passos lá. Eu vou colocar 50. E vou dar um Enter. Ó, ele vai desenhar para mim 6 triângulos. Está aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E observe que ele foi inclusive mudando a cor das linhas aqui. Ok? Vamos desenhar esse triângulo um pouquinho maior? Vamos. Então vamos lá, vamos pôr triângulo novamente, vou colocar 6 novamente e eu quero colocar ele com 120 de tamanho. Ele vai fazer um triângulo bem maior, ok? Bom, se vocês optarem por fazer um quadrado, vamos desenhar aqui 8 quadrados e tamanho 50. Então olha, desenhou aí 8 quadrados e foi virando os quadrados. Observe que quanto maior o número de desenhos, ele vai formando, na realidade, um mosaico. Se eu colocar aqui para ele rodar quadrados, e se eu mandar rodar, por exemplo, 50, 60 quadrados, com tamanho de 50 aqui, observe que ele vai fazendo esses quadrados, vai deslocando e formando, na realidade, um mosaico. Ok? Olha aí. Então, o nosso objetivo é esse aí, ok? Desenhar triângulo, quadrado ou pentágono, né? Vamos pôr 5 pentágonos aqui. Desenhou 5 pentágonos, ok? Esse vai ser o desafio de vocês. E para isso, nós vamos ter que usar o comando repita e o comando se, então, se não, que é o que vai fazer o controle para nós de qual número que foi digitado, quantas vezes o desenho vai ser executado, enfim. Será isso, ok? Então vamos abrir aqui um novo jogo, tá? Para a gente estudar esses dois comandos mais profundamente. O primeiro, então, vai ser o repita, ok? Então olha aqui, ele está mandando repetir 10 vezes o bloquinho traz por padrão. Então, vocês lembram que no jogo eu perguntei qual desenho vocês querem desenhar? Se eu digitasse 3 era triângulo. Então, esse 3 vai ser aqui, ó. Repetir 3 vezes o que tiver aqui dentro, para ele desenhar um triângulo. Que vai ser o quê? Vai ser movimentar 100 passos e dar um giro do número de graus correspondente à figura, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que guardar, esse número que está aqui
dentro do que vai repetir tantas vezes é o número de lados da figura, ok? Esse outro número aqui, mova 10 passos, vai ser o tamanho da figura. Vou colocar aqui, por exemplo, 100. E girar aqui, ó, vai ser o grau externo da figura que nós vamos obter por aquela operação que nós já aprendemos, que é 360 dividido pelo número de lados. Então, para que eu coloque essa operação aqui dentro, eu tenho que vir em operadores, pegar esse aqui, ó, um dividido por outro, né? E pôr aqui 360 dividido pelo número de lados, que é 3, no caso nosso do triângulo. Então, se eu rodar esse script aqui, porém antes colocando aqui a caneta, que é para ele riscar, e colocando aqui o quadro clicado, então o que eu vou fazer? Quando eu clicar aqui, ele vai vir, vai repetir 3 vezes o que? Ele vai riscar, vai achar o ângulo aqui, girar, vai voltar, fazer pela segunda vez, riscar, achar o ângulo, voltar pela terceira vez, riscar e achar o ângulo, ok? Então seriam 3 vezes. Vamos ver? Tá aí, desenhou um triângulo, ok? Se eu quisesse desenhar um quadrado, eu viria aqui e trocaria por 4, não é? Quadrado não tem 4 lados? E aqui eu mudaria também para 4. E eu rodando isso aqui, ele ia desenhar um quadrado, ok? E se eu quisesse desenhar um pentágono, trocaria aqui por 5 e dividiria por 5, e aí ele desenharia um pentágono, tá aí, ok? Então, o repita vai servir para isso aqui. Mas lembrem-se que a segunda pergunta do desafio é: quantos desenhos você deseja fazer? Ok? Vou apagar tudo aqui. Se eu quiser fazer, por exemplo, mais de uma vez o desenho, vamos dizer aqui que eu queira fazer esse pentágono aqui, ó. Desenhei o pentágono. Se eu executar de novo, ó, ele desenha de novo e desenha de novo, sempre em cima do mesmo. E na realidade, o que eu vou querer que a cada desenho ele vá fazendo um deslocamento para que ele possa então desenhar aquele mosaico que nós vimos lá no final do exercício que eu mostrei para vocês. Até porque se eu mandar desenhar aqui 2 pentágonos, do jeito que está aqui, eu não vou saber que tem 2 pentágonos, porque ele está desenhando um em cima do outro, correto? Então, para que eu consiga fazer esse deslocamento aqui, ó, eu teria que fazer assim, ó. Teria que vir aqui em movimento, pegar para ele girar aqui, ó. Ou melhor, eu teria que vir aqui primeiro em repita, pegar esse repita, colocar esse repita aqui, colocar esse repita, um repita dentro do outro, caneta lá em cima, e aqui embaixo eu teria que mandar ele virar 360 dividido pelo número de figuras que eu quero que ele desenhe. Seria aqui, 360 dividido pelo número de figuras. Vamos colocar aqui 2 pentágonos, 2 aqui, 2 aqui. Então, ó, ele vai vir uma vez, vai desenhar o pentágono, vai virar um pouquinho, sair do eixo, voltar e desenhar a segunda vez, ok? Vamos apagar tudo aqui para a gente ver ele fazer isso. Então, olha lá. Desenhou um pentágono aqui, desenhou outro pentágono aqui. Se eu quisesse que ele desenhasse 3 pentágonos, bastaria eu trocar aqui e aqui. E quando ele rodasse, ele faria 3 pentágonos para mim. Deu para entender? Então, observe que esse primeiro repita aqui mais externo, ele está englobando esse outro repita aqui mais interno. Este mais interno é a figura.
Este mais externo é o número de figuras que será feito, ok? Então, quando eu faço a pergunta, qual a figura que eu quero desenhar, eu uso aqui os sensores, uso esse comando aqui, onde eu vou fazer a pergunta, né? Qual a figura que você quer desenhar, e vou digitar. 3 é triângulo, 4 é quadrado, 5 é retângulo. Esse número 3, 4 ou 5, que também pode ser 1, 2, 3, enfim, não tem problema, ele vai estar armazenado dentro dessa resposta aqui. E como eu vou ter mais perguntas, toda vez que eu fizer uma pergunta, ele vai responder e vai apagar a resposta anterior. Eu preciso salvar isso aqui dentro de variáveis. Eu vou vir aqui, vou criar uma variável qualquer, dar o nome de x aqui, e aí eu vou ter que pegar essa variável aqui, ó, mude x para 0. Vou ter que pegar mude x para resposta. Se eu digitei, por exemplo, a primeira resposta aqui, eu estou guardando ela dentro do x. E aí eu posso fazer uma segunda resposta, pergunta, vou obter uma outra resposta, que eu posso guardar numa segunda variável, por exemplo, y. Agora aqui eu perguntei, por exemplo, suponhamos que aqui, ó, qual a figura? Eu digitei 3, então ele guardou 3 dentro aqui do x. Agora, qual o tamanho da figura? Ele vai pegar aqui essa resposta, está aqui nos sensores, né, e vai fazer isso, ele guarda a segunda pergunta dentro do y, ou seja, o tamanho. Aí o x eu vou usar aqui, ó, qual é a figura, vou usar o x aqui, fazer assim, ó, pego o x e troco aqui em cima, ó, repita x vezes, seria 3, e pegaria o x e trocaria aqui também, ó, divide. Então, se for 3, vai dividir por 3. Se for 4, vai dividir por 4. E assim sucessivamente. E esse x aqui, que seria o tamanho da figura, eu poderia colocar ele aqui, ó. Mova y passos. Quanto vai ser y? Aquele valor que vocês digitaram, 50, 100, enfim. Ok? E vai fazer ainda uma terceira pergunta, que seria quantos desenhos você quer desenhar. E para isso eu teria que ter uma outra variável aqui, por exemplo, a variável z, né? E aqui, na resposta aqui, eu pegaria quantos, ela estaria aqui, eu ia fazer assim, ia pegar aqui z, ia pegar essa resposta, colocaria aqui, então o z passa a ter o conteúdo. E aqui, esse repita aqui, eu trocaria por z, seria quantos desenhos eu vou fazer. E esse y aqui também, dividindo pelo número de vezes do desenho. Se for 3 desenhos, aqui vai estar 3, aqui vai ser 3. Se for 50 desenhos, aqui vai estar 50, aqui vai estar 50. Enfim, esse é o esquema que vocês vão usar, ok? Então, vou tirar isso daqui, vamos tirar tudo daqui. O repita é isso aí, ok, pessoal? Bom, e o comando C? Para que nós vamos usar o comando C? Está aqui dentro de operador de controle. Se, então, se não. O se, então, se não funciona da seguinte forma. Quando eu faço uma pergunta, se é uma pergunta. Ó. Por exemplo, eu coloquei lá uma mensagem. Digite 1 para triângulo, 2 para quadrado, 3 para retângulo. Se eu digitar o número 4, ou 5, ou 0, ou seja, se eu digitar qualquer número que não seja um desses 3, tem que dar uma mensagem de erro. Então eu preciso ter certeza que a pessoa que vai usar o programa aqui vai digitar apenas um desses 3 números. Então como é que eu faço isso? Eu venho aqui em operadores, né? Já coloquei o se, então, se não aqui, pego esse símbolo aqui de igual, porque eu vou perguntar o quê? Quando ele digitar um número lá, esse número vai estar na resposta, correto? Eu venho aqui e pergunto, por exemplo, se resposta for igual a 1, certo? Aí o que eu faço? Eu faço aquilo que eu falei aquela hora, ó. Movo, vou pegar resposta, vamos dizer que seja x aqui, né? Faço isso aqui, ó. Movo x para a resposta.
Ou se eu testei é 1, mas o 1 vai ser triângulo, então eu vou fazer o seguinte, ó, não vou pôr resposta aqui não. Eu faço assim, ó, mude para 3. Então o x agora vai ter 3, porque eu digitei o 3 e eu quero que ele valha 3. E se não for 1, se for 2, por exemplo, que corresponde ao quadrado, aí ele vai vir aqui para fazer aqui. Só que eu tenho, ele pode ser o 2, pode ser o 3 e pode ser um número errado. Então eu tenho que usar um outro comando C dentro desse comando. Igualzinho eu fiz com o repita. Vou encadear. Aqui tem um C, então se isso for verdade, faz isso. Se não for, ele vem fazer o de baixo. E aqui o de baixo, o que ele vai fazer? Ele vai comparar de novo. Ó. Vai pegar o igual aqui, vai colocar e vai ver aqui. Ó. Se resposta for igual a 2, é porque vai ser então um quadrado, correto? Aí eu venho aqui em variáveis e pego esse aqui e faço ele valer 4, porque são 4 lados. Aí se não for 1 e não for 2, pode ser ainda o 3, que seria o pentágono, ou um número errado. Então, aqui dentro eu vou colocar um outro comando C. E vou fazer a mesma coisa, ó, operadores, pegar o igual por aqui, vou duplicar aqui a resposta. Se a resposta for 3, eu vou pegar mude y mude x, aliás, para 5, que 3 vai ser um pentágono. Se não, eu peguei errado aqui, eu peguei o C então. Ó, peguei errado aqui, tem que pegar o C então, se não. É esse aqui de baixo, ó. Certo? Então aqui, ó. Vou duplicar esse aqui, deixa aqui de lado. Vou pegar aqui igual. Se a resposta for igual a 3, então vai ser pentágono. Aí eu venho aqui, mude para 5, que é os 5 lados. Tá? Então veja bem. E aqui ó, eu vou dar a mensagem de que o número digitado está errado. Põe aqui. Número errado. Então veja bem, ó. Eu fiz a pergunta lá. Digite 1 se for triângulo, 2 se for quadrado, 3 se for pentágono. Então só pode ser uma dessas três opções, 1, 2 ou 3. Ele vem e pergunta, a resposta é 1. Se ela for 1, ela vai fazer o x valer 3, que é a variável que eu vou usar lá no repita depois. E sai fora, acabou. Já achou um número. Se não for 1, for 2, ele vem e testa, é 2. Se for 2, então ele vai valer o x valer 4. 2 é quadrado, portanto, eu tenho que valer 4 aqui. Tá? E sai fora. Ah, não é 2, é 3. Ele vai vir descer aqui. Ele é igual a 3? É. Então ele muda o x para 5, né, que aí seria um pentágono, e cai fora. E se não foi 1, se não foi 2 e não foi 3, qualquer outro número que ele digitar está errado. Então ele vai vir fazer essa mensagem aqui, ó, número errado, e vai parar o programa. Eu vou ter que clicar na bandeirinha de novo para executar novamente, ok? Observação, pessoal, quando vocês definirem essas variáveis, elas vão aparecer aqui, ó, tá vendo que tem as 3 variáveis que eu defini aqui. Você pode ocultar ela no início do jogo, quando clicado, aí você vai usar o lápis também, no teu jogo lá, você vai usar caneta e tal, e aí você faz aqui, ó, oculta, esconde a variável, tá vendo? Esconde essa variável, esconde a variável y e esconde a variável x. Para que isso? Para que ela não apareça aqui no jogo. Tá? Some com ela e ela apareça. Você pode também colocar um fundinho aqui de uma cor, enfim. Então, pessoal, o que eu quero que vocês guardem, na realidade, é isso aqui, ó.
que o comando C, então, senão, serve para me testar as opções que vão ser digitadas. Qual que seria a opção, então? Relembrando. 1 se for triângulo. 2 se for quadrado. 3 se for pentágono. Tá? Quem quiser colocar mais figuras, aí, por exemplo, 4 para um hexágono, de 6 lados, de 7, de 8, fica à vontade. Mas o meu desafio para vocês é de 3 lados, ok? E você vai usar o comando C aqui, primeiro para saber se foi digitado os números corretos, 1, 2 ou 3. Qualquer outro número tem que dar mensagem de erro. E segundo, para fazer uma variável que você vai usar lá no repita, guardar esses valores que foi digitado. Então, primeira coisa, digite qual figura quer desenhar. Você vai usar esse comando C para saber. Depois, digite quantas figuras serão desenhadas. Para a gente fazer aquele mosaico. Quanto mais figura for desenhada, mais legal o mosaico vai ficar. Depois, qual o tamanho dessa figura? Que seria o número de passos, né, que a gente vai usar lá. 100, 150, 50, enfim, aumentar ou diminuir a linha, ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês de dica é isso aí, ok? Eu vou colocar lá no EAD, ainda essa semana, o enunciado do nosso desafio e a data que ele deverá ser entregue. Vou postar ainda, deverá ser entregue também pelo portal EAD, ok? Então, por enquanto é só. Um abraço para todos. Tenham todos uma ótima semana. Tchau, tchau.